Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, que seja uma terça-feira abençoada na sua vida, um tempo de muita edificação, de presença do Senhor, que você possa reconhecer Jesus em todos os seus caminhos. Vamos chegando aí para mais o nosso encontro de Orando a Bíblia, continuando nossa leitura, meditação e oração. Bom dia, Renata, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Bom dia, Beth. Bem-vinda, Jesus abençoe sua vida. Oi, Kézia, bom dia. Seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Vamos chegando. Como sempre, tempo de oração, de leitura bíblica, mas também de compartilhamento. Bom dia, Mara. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. Bom ter você conosco aqui. Ana Cláudia, bom dia. Jesus te abençoe. Amém. Vamos cumprimentando, vamos dando bom dia para quem vai chegando. Quem for chegando também dá um oi aí para nós sabermos que você está aí. Bom dia, Elias. Seja bem-vindo. Eu vou me hidratando aqui enquanto eu vou cumprimentando vocês. Toda terça-feira, nosso encontro de oração, compartilhando um trecho das Escrituras Sagradas, lendo para a nossa meditação. Olha, bom seria se a gente pudesse fazer isso todo dia, né? Já me perguntaram, pastor, por que não fazemos isso todos os dias? É muito bom mesmo, seria muito bom, mas ainda não está na minha agenda poder fazer isso todas as manhãs. Mas quem sabe a gente consegue fazer no futuro algo mais resumido no tempo, né? Nós gastamos aqui uns 40 minutos, talvez algo mais curtinho. Pode ser algo pensado para o futuro. Bom dia, Camila. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. Mas o tempo que nós passamos aqui é também para nós darmos uma direção de como nós lemos a Bíblia. Ler a Bíblia não é como ler um outro livro qualquer. Nós lemos a Bíblia debaixo de oração, nós lemos a Bíblia debaixo de contrição. Lemos a Bíblia sempre na expectativa de termos um diálogo com Deus. Às vezes nós lemos um livro de algum autor e queremos entender o que o autor disse. Ou você escuta uma canção muito bonita e fica se imaginando o que o autor da canção quis, o compositor quis expressar com essa ou aquela frase. Nas Escrituras Sagradas nós temos o auxílio do autor, o auxílio do Espírito Santo. Enquanto nós lemos, nos ensinando, aplicando a palavra de Deus no nosso coração. E quando nós gastamos um tempo maior meditando nessa palavra, nós também aprendemos mais com Deus e de Deus também para a nossa vida. Que bom que você está aí, que bom que nós podemos ter esse tempinho juntos. Eu quero te convidar a orar agora, fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor aí essa terça-feira, junto com tudo que ela nos traz. Bom dia, Mônica. Jesus te abençoe. Seja bem-vinda. Coloque aí quem sabe, uma resposta de oração para terça-feira. Tem algo que você está esperando? Bom dia, Dioneia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Sandra. Tem algo que você está aguardando, uma resposta? Ou até nem se lembra mais, um motivo de oração específico? Quem sabe? Terça-feira você pode vislumbrar aí um sinal da graça de Deus nesse sentido. Você crê nisso? Eu creio. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Vamos orar por isso? Vamos orar pela terça-feira, vamos orar pela semana e vamos orar por causas especiais. Bom dia, Luiz. Jesus te abençoe. Talvez tenha alguns motivos de oração que você tenha orado já há bastante tempo. Vamos colocar eles juntos agora diante do Senhor. Vamos nos unir em oração. Você orando daí, eu orando daqui. E aí nós vamos nos unindo nessa mesma oração, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e porque nós podemos estar nessa presença nessa manhã, depois que dormimos, tivemos uma noite de sono, e agora, Deus, somos despertados pelo Senhor para começarmos mais um dia. Obrigado, Deus, pelos irmãos, pelas irmãs que estão junto conosco aqui. Ó Deus, nesse propósito de ler a Tua Palavra e de orarmos juntos. Ó Deus, nós também queremos agora nos unir em oração,
por uma causa, Deus, especial para nós. Deus, o Senhor sabe da minha, os irmãos sabem, o Senhor sabe das dos irmãos também. Algo, Deus, que nós já pedimos há muito tempo. E esperamos ver uma resposta, esperamos ver, ó Deus, um milagre do Senhor nas nossas vidas. E colocamos essa causa diante do Senhor hoje, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que o Senhor nos mostre, ó Deus, um sinal de Tua graça. Deus, que nessa terça-feira nós possamos, ó Deus, dar um passo em direção à concretização, à realização desse sonho, ó Deus, desse pedido, dessa oração que temos colocado diante do Senhor. Traz à nossa memória também, ó Deus, pedidos que nós deixamos para trás, causas que nós paramos de orar, situações, ó Deus, que nós deixamos de interceder, e restaura o altar da nossa oração hoje, Pai, em nome de Jesus. Pai, que também se há aqui, Deus, alguma família que Deus tem se distanciado do altar do Senhor, ó Deus, de momentos de oração, de culto, juntos, ó Pai, com cada familiar daquela casa, que o Senhor desperte hoje também, nessa manhã e nesse dia, o compromisso, ó Deus, para cultuar ao Senhor, para compartilhar, ó Deus, aquilo que temos aprendido da Tua Palavra uns com os outros, dentro do nosso lar, também nos capacitando, nos preparando para fazer isso, Deus, na vida de outros, que o Senhor colocar no nosso dia. Sei conosco aqui, Pai, durante esse tempo, a leitura bíblica que iremos fazer agora, os motivos de oração que iremos compartilhar uns com os outros, que o Senhor nos conduza e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Benção. Muito bem. Nós estamos lendo o livro de Lamentações. Como já vimos, esse é um livro que nem muitas pessoas costumam meditar nele, não são muitas pessoas que costumam ler e orar sobre esse livro, mas nosso desafio é começar com os menores, né? Nós lemos alguns livros pequenos do Novo Testamento, alguns livros pequenos do Antigo Testamento. Lamentações se encaixa nessa categoria aí de livros menores, que é fácil a gente passar por eles aí num período de tempo mais curto. Você pode, como sempre, compartilhar seu pedido de oração aí enquanto nós lemos. Depois nós vamos anotando aqui e no final orar uns pelos outros, que é o nosso objetivo principal aqui. Nós estamos em Lamentações 3. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá nesse livro. E é um capítulo muito grande, mas também é um capítulo importante. Você já viu que eu falei que nos capítulos de Lamentações o autor divide as estrofes dele começando sempre com uma letra do alfabeto hebraico. Esse capítulo é um capítulo que marca o meio do livro, a metade do livro, exatamente na metade do livro, que é a partir do verso 21 para o 22, é a dobradiça do livro. O autor muda o tom, o autor começa a trazer aquela esperança tão famosa desse livro, que muita gente às vezes só se lembra dessa parte de Lamentações, né? O versículo que é de trazer esperança, nós vamos ler ele aqui hoje. Mas como o capítulo é muito grande, eu vou ler os primeiros versos, vou ler até o verso 21 mesmo, que é o verso da dobradiça, e como introdução e os outros pontos que nós vamos orar aqui, vão ser espalhados no restante do capítulo. Então acompanhe a leitura que eu vou fazer de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e de dor. Ele me fez habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão, pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas.
As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. O verso 21, que é o mais conhecido. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deixa eu ver aqui que alguns já colocaram alguns pedidos de oração. O Elias pede oração pela saúde da neta Maria Rita. Tá aqui, Elias. A Beth coloca motivo de gratidão. Os exames de controle trimestral estão ótimos. Glória a Deus, Beth. Que bênção. Tudo bem. Qualquer um for lembrando, e pode ir colocando que nós vamos anotando aqui. Então veja, o profeta, ele continua nas mesmas lamentações que ele estava antes até o verso 20. Contudo, aqui tem dois agravantes. Primeiro que ele destaca a tristeza e a aflição dele com mais intensidade como algo que veio do Senhor. Ele fala que ele fez ver a aflição, o colocou em trevas, o castigava todo dia sem parar, fez envelhecer a carne, construiu rampas de ataque contra ele, cercou, fez habitar na escuridão, colocou um muro em volta dele, o prendeu. Mas aí se agrava porque ele fala assim: eu oro. O último capítulo termina falando que eles iriam clamar. Ele fala: eu oro, mas o Senhor fecha os ouvidos à minha oração. Já teve essa sensação alguma vez? Que você orava, parecia que Deus estava fazendo pouco caso da sua oração? Até uma mensagem que nós pregamos um tempo atrás, esse tema, quando Deus parece estar em silêncio. É terrível essa sensação. Ele fala que Deus o abandonou. Aqui começa a ficar as coisas mais pesadas, né? Que Deus fez tudo isso com ele, depois o abandonou, o largou. A Bíblia fala que Deus não nos abandona, né? A Bíblia fala que Deus ouve oração. A Bíblia fala que Deus diz, né? Nunca jamais te deixarei, de modo nenhum te abandonarei. Então aqui ele fala: não, Deus me abandonou. Ele fala que ele foi feito de riso entre o povo, isso aconteceu com ele mesmo. Ele já não sabe o que é ter paz, não desfruta bem. E aí ele fala uma coisa muito grave, que ele fala: eu não tenho mais força. Certamente força para clamar, força para orar, força para cultuar a Deus, porque a minha esperança no Senhor acabou. Olha, para o profeta dizer isso, o estado de agonia e de aflição dele era muito grande. Era muito terrível. A minha esperança no Senhor acabou. Ou seja, Deus não vai fazer mais nada, Deus não quer fazer mais nada e eu estou sozinho. Essa sensação esmaga o coração de muitos ateus no mundo inteiro, né? Que sentem, não creem em Deus, aquela coisa toda, mas sentem o coração esmagado muitas vezes por não ter esperança, por não ter a quem ou em quem buscar essa esperança em tempos de aflição. Até aqui ele faz uma declaração muito forte. Se você não tem esperança em Deus, em que mais você vai ter esperança? Em que mais você vai encontrar segurança? Só que aí ele segue, dizendo: lembra-te da minha aflição. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Ou seja, minha alma está continuamente se lembrando da minha aflição. Isso tem me feito me abater. Olha o raciocínio do profeta para nós também aqui. Estou sem esperança, e porque eu estou sem esperança, eu só me lembro de coisa ruim. Eu só penso em coisa ruim. Isso está batendo na minha alma. Isso pode chamar de depressão, de crise de ansiedade. Tem vários nomes,
mas isso acontece com as pessoas há muito tempo. É a falta de esperança, a falta de visão da glória de Deus. E pensar só nas coisas ruins, meditar só nas coisas ruins, vai consumindo, vai corroendo essa pessoa por dentro. Aí então que ele fala o versículo 21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero começar a pensar naquilo que não vai corroer minha alma, mas aquilo que vai me dar esperança. E aí ele vasculha sua mente, vasculha o seu coração. E ele não encontra outro lugar de esperança senão no Senhor. Ele disse no verso anterior, não tenho mais esperança no Senhor. Mas quando ele fala, eu quero trazer memória que pode me dar esperança, ele volta para o Senhor. Não tem como. Sabe, quando você chega numa loja e encontra uma blusa, uma roupa, um produto, do jeitinho que você quer, na medida que você quer, você gosta, mas você fala assim, não, peraí, eu vou dar mais uma olhada para ver se eu acho outra coisa em outros lugares. Você roda as lojas e volta naquela primeira, onde você viu aquele vestido, aquela blusa, aquela roupa que você gostou e é ela que você compra. Assim também é com o Senhor. Você pode rodar em vários lugares procurando esperança, mas você não vai encontrar esperança em nenhum lugar a não ser nele. Você não vai encontrar paz em nenhum lugar a não ser no Senhor. Você não vai encontrar alegria plena, verdadeira em nenhum outro lugar senão no Senhor. Então, por mais que a gente rode procurando isso em outros lugares, a nossa satisfação plena e verdadeira só está em Jesus. Bom dia, Luiz. Jesus te abençoe. Julise, seja bem-vinda. Então, aqui não dá para a gente ler. E eu acredito, talvez, que nem vai dar para a gente ver todos os pontos do capítulo 3 que o profeta traz, que nos fazem ter esperança, que nos fazem renovar nossa esperança em Deus. Eu vou ir citando aqui, e à medida que nós formos, beleza, a gente fala, qualquer coisa, o tempo acabou, a gente para, continua na semana que vem. Mas a primeira coluna da esperança que o profeta traz para nós meditarmos nela são as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, diz ele no versículo 22, são a causa de nós não sermos consumidos. Ele fala assim, se eu estou vivo e podendo expressar minha lamentação, é porque a misericórdia do Senhor foi como um escudo e me preservou a vida. Em um período onde muitos foram mortos pela espada, onde muitos foram mortos pela fome, onde muitos foram mortos a caminho do cativeiro, porque não aguentaram a viagem, Jeremias estava vivo, o profeta estava vivo. Ele fala, e ele olha e vê que outros também estavam vivos. Ele fala, isso é a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor que não permite que nós sejamos consumidos. Você, se colocar todos os seus pecados diante do Senhor, aquilo que nós merecemos é a destruição eterna. Nós merecemos a sermos fulminados. Lembra quando no Novo Testamento, quando as pessoas começaram a congregar, a se reunir e a compartilhar os seus bens, aquele casal, Ananias e Safira, venderam os seus terrenos e mentiram para os profetas, para os apóstolos. Bom dia, Tatá, bom dia, Gioconda. E morreram ali aos pés do apóstolo Pedro. Imagina se Deus usasse os mesmos critérios hoje. Bom dia, Rinaldo, Jesus te abençoe. Se Ele usasse os mesmos critérios hoje, se Ele nos fulminasse quando nós entrássemos para adorar Ele, cultivando algum pecado no nosso coração, nós morreríamos, todos nós morreríamos, não sobraria nada, ninguém. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Isso deve nos dar esperança, porque Ele diz, elas se renovam a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Ele começa dizendo, minha esperança no Senhor acabou. Depois ele fala, quero trazer memória que me pode dar esperança. E agora ele fala, eu vou esperar no Senhor. Esse é o processo da renovação da esperança no nosso coração, na nossa alma.
nós começamos a lembrar da misericórdia do Senhor. E nós só lembramos da misericórdia do Senhor quando nós olhamos para os nossos próprios pecados, para as nossas próprias falhas. Nós lembramos que nós não merecemos bem nenhum, gente. Nós não devemos ficar revoltados com Deus, irados com Deus, porque Ele não nos deu aquilo que a gente pediu, porque Ele permitiu uma aflição, porque Ele permitiu o luto, porque Ele permitiu o desemprego. Nós não podemos ficar frustrados com isso, porque, na verdade, nós merecíamos muito mais. Nós merecíamos muito mais de pior. Nós merecíamos muito mais a condenação dele. E Ele tem nos poupado. Bom dia, São Moreira e Dona Clarice, Deus abençoe. Ele tem nos poupado. Então, quando nós recebemos o mal e a aflição, vamos nos lembrar de Jó. Tendo recebido o bem do Senhor, não vamos receber também o mal. E nós merecíamos só o mal. Então, aí nós começamos a nos ver dentro da misericórdia de Deus. Que nós não estamos recebendo a punição completa. Nós não estamos recebendo a punição total. Nós estamos enfrentando a aflição, mas ainda na aflição nós vemos a misericórdia de Deus. Então é o primeiro motivo, a primeira coluna que sustenta a esperança cristã, que vai restaurando aqui a esperança do profeta, são as misericórdias do Senhor. Portanto, esperarei nele. Espere no Senhor. Espere do Senhor. Deus é misericordioso. Espere nele não porque você é bom, espere nele não porque você jejuou, espere nele não porque você está lendo a Bíblia todo dia, espere nele porque ele é misericordioso, porque a sua misericórdia não tem fim, grande é a sua fidelidade. A Dionéia pede oração para Cecília, jovem com depressão forte e não tem Jesus. Vamos orar pela Cecília. Então lembre-se do Senhor, lembre das misericórdias dele. Isso nos ajuda a renovar a nossa esperança. Primeiro, lembre da misericórdia de Deus. Segundo, lembre-se do tempo de Deus. Do verso 25 em diante, ele começa a dizer assim: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom dia, Maristério, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Bom o Senhor para os que esperam nele, para os que o buscam. Verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, ou seja, esperar. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Porque, o que ele está falando da mocidade aqui? Porque o jugo da mocidade, o sofrimento da mocidade passa. Você vai envelhecendo, você vai amadurecendo. Aí você olha para aquelas tristezas que você tinha como adolescente e fala: meu Deus, que bobeira, né? Como eu era bobo, que coisa, que aquilo me preocupava, eu vivia, né, revoltado, triste, achando que, né, ninguém ia gostar de mim, que eu nunca ia ter nada. São as preocupações dos adolescentes, né? A gente cresce e fala assim: não, cara, a vida segue, a gente toma os nossos caminhos, né? Bom dia, Jeane, Jesus te abençoe. A gente vê que aquele sofrimento passa. Então ele está falando de esperar, de suportar o jugo, porque vai passar. Verso 28. Que ele, né, quem espera, o homem, sente solitário e fica em silêncio, porque esse jugo Deus colocou sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, suporte todas as afrontas. Olha o 31. O Senhor não rejeitará para sempre. O que o profeta está lembrando aqui para nós trazermos à memória a esperança de novo do Senhor? Primeiro, as misericórdias de Deus. Segundo, o tempo de Deus. O que ele está fazendo? Olha, Deus de fato está pesando a mão sobre nós. Deus de fato está nos fazendo sofrer. Mas vale a pena esperar. Vale a pena suportar o jugo. Porque Deus tem o seu tempo. Eu queria que o milagre de Deus, que a resposta de Deus, a ação de Deus viesse agora. Ou melhor, viesse ontem. Para que hoje eu estivesse experimentando melhor desse milagre na minha vida. Bom dia, Fernanda, Jesus te abençoe. Mas Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele para tirar esse jugo das suas costas. Deus tem o tempo dele
para poder mudar a sua situação. Deus tem o tempo dele para poder trazer a resposta, e o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Uma certeza é, olha o verso 31, Deus não rejeitará para sempre. Deus não irá deixar o sofrimento tomar conta para sempre. Ele irá intervir, ele irá restaurar, ele irá consertar a nossa vida. Ele irá trazer de novo notícia boa, esperança. Não dura para sempre. Você sabe disso. Já teve sofrimento que você passou, que você pensou assim, esse é meu fim. Agora acabou toda a esperança. Agora não vai sobrar mais nada. E aquilo passou. Já teve fases maravilhosas da sua vida, onde tudo estava dando certo, onde as coisas estavam perfeitamente bem. E você sabe, elas passam. Não dura para sempre. Então, esperar o tempo do Senhor também nos traz esperança em meio à aflição. Eu estou sofrendo, mas eu sei que no tempo de Deus as coisas vão mudar. E essa é a esperança de quem já aprendeu a andar com Deus, de quem já aprendeu a conhecer como Deus faz. Então, o profeta disse, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A primeira coisa que ele traz à mente são as misericórdias de Deus. A segunda que ele traz é o tempo de Deus. Nós devemos orar realmente pensando aí no tempo de Deus sobre as nossas vidas. O terceiro motivo, a terceira coluna aqui, que sustenta a nossa esperança, é o caráter de Deus. Nós temos as misericórdias de Deus, o tempo de Deus, e depois ele fala do caráter de Deus no verso 32. Olha o que ele diz. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Bom dia, Luciane. Jesus te abençoe. Então ele começa a falar do caráter de Deus. Como é que Deus é? Olha, Deus é compassivo. Mesmo que ele entristeça alguém, mesmo que ele fira alguém, que ele permita o sofrimento de alguém, ele se compadece. Lembra que Jonas não queria ir a Nínive? Quando Deus perdoou o povo, Jonas explodiu com Deus. Falou, era por isso, Senhor. Sabia, por isso que eu não queria vir. O Senhor é compassivo. O Senhor é tão compassivo que eu já sabia que o Senhor seria capaz de ser compassivo até desse povo horroroso, desse povo maligno, desse povo malvado que são os ninivitas. Por isso que eu não queria vir. Apesar da fúria e da ira do profeta Jonas não ser algo positivo, a sua conclusão é verdadeira. Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Esse é o caráter dele. Isso é como ele é. Isso nos dá esperança. Isso nos faz lembrar que mesmo que a gente mereça o pior, que Deus esteja nos dando aquilo que a gente merece, ele é compassivo. Ele vai reter a sua mão. Ele vai curar a ferida que ele mesmo fez. Ele diz no versículo 32 mesmo, desculpe. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça num processo. Será que o Senhor não veria tais coisas? Maldades estavam acontecendo naquele tempo, né? Quem é aquele que diz e assim acontece, sem que o Senhor tenha ordenado? Por acaso não é a boca do Altíssimo, da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Ele vai dizer o seguinte, Deus, qual é o caráter de Deus? Deus é compassivo. Segundo, Deus é justo. Ele vai executar a justiça dele no tempo certo. Ele vai fazer justiça às pessoas que estão, às vezes, nos explorando, às vezes nos prejudicando de maneira injusta. Ele vai fazer justiça no seu tempo, isso faz parte do caráter dele. Ele é fiel e poderoso, né? Ele diz, quem é aquele que diz e assim acontece? Então ele tem autoridade. Ou seja, se Deus der uma palavra de ordem, seu sofrimento acaba. Se ele der uma palavra de ordem, as nações caem. Se ele der uma palavra de ordem, o governo muda. Se ele der uma palavra de ordem, ele inclina o coração do rei. Então, por que nós não teríamos esperança? Por um Deus que é compassivo, que é justo,
e que tem autoridade. Ele não só quer fazer o bem, mas ele pode fazer o bem e ele vai fazer o bem ao seu tempo. Célia, bom dia, Jesus te abençoe. Aliás, ele faz o bem o tempo todo, até quando ele permite que nós passemos por algumas dificuldades. Ele diz, da boca do Altíssimo procede tanto mal como bem. Né? É ele que controla, ele que determina os nossos caminhos, é ele que diz o que vai ser cada fase da nossa vida. Bom dia, Eliane, Jesus te abençoe. Então é importante nós lembrarmos disso para trazermos esperança ao nosso coração. Em quarto lugar, nós vimos aqui, para trazer memória a esperança, para renovar a esperança, as misericórdias de Deus, o tempo de Deus, o caráter de Deus e agora em quarto lugar, o caminho de Deus. Verso 39, ele começa a dizer como nós devemos andar com Deus então, para ter essa esperança. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Como seria bom se a gente aplicasse esse versículo nas nossas vidas, né? Murmuramos, reclamamos. Se nós canalizássemos toda a nossa murmuração, nossa reclamação aos nossos pecados, bom dia, Solano, Deus te abençoe. Nós teríamos muito mais proveito, né? Não é que a gente não se entristeça com outras coisas, mas nosso maior problema é o nosso pecado. Nosso maior problema não é o vizinho, nosso maior problema não é o cônjuge, nosso maior problema não é a igreja, nosso maior problema não é o país, nosso maior problema é o nosso pecado. E se nós queremos fazer alguma diferença no mundo, primeiro nós precisamos vencer o nosso próprio pecado. Ele é o nosso maior inimigo, né? Nós mesmos. Então, o caminho de Deus é um caminho de arrependimento, é um caminho de confissão de pecados. Olha o 40. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Como é o caminho de Deus para nós? Bom dia, Julinéia, Jesus te abençoe. O caminho de Deus para nós é um caminho de reflexão, de autoexame, de autoavaliação. Por quê? Porque Deus permite sofrimentos, catástrofes e calamidades na nossa vida para que nós possamos despertar e analisar a nossa vida e fazer um exame mesmo. Nós deveríamos fazer esse autoexame constantemente. Toda vez que nós lemos as Escrituras Sagradas, deveríamos examinar o nosso coração à luz das Escrituras Sagradas. E se você examinar o seu coração à luz das Escrituras Sagradas, você vai perceber que você precisa voltar para o Senhor em alguma área. Ele diz, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Às vezes no final do dia, antes de dormir, você já fez seu devocional de manhã ali, né? Trabalhou, fez suas corridas durante o dia, chega à noite, lê um texto e meditar. Senhor, meus caminhos hoje agradaram o Senhor? Meus passos hoje agradaram o Senhor? Então, eu quero voltar. Se eu me desviei, eu quero voltar. Bom dia, Ângela. Jesus te abençoe. Verso 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus nos céus, dizendo. Então, não é só levantar a mão, não é só algo externo. O caminho de Deus é sinceridade. Ele vem de dentro para fora. Do coração procedem as fontes da vida. É colocar o coração nas mãos do nosso Deus. E aí ele cita aqui a partir do verso 42 uma oração de confissão. Nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. De nuvens encobristes para que a nossa oração não passasse. Somos lixo, refúgio. Ele vai falando aqui uma oração de confissão de como ele está, de como ele se sente. No 49, ele fala assim, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Bom dia, Eunice. Deus te abençoe. Então, qual é o caminho de Deus para nós? Arrependimento, cada um queixa dos seus pecados, reflexão e volta, conversão, examinar o nosso coração, ver onde nós estamos desviando, voltar para o Senhor, levantar em clamor o nosso coração, algo pessoal, algo solitário, algo íntimo na presença de Deus, com oração de confissão e a perseverança, que ele fala, eu não cesso de orar, versículo 50,
até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Então, qual é o caminho do cristão? Qual é o caminho da esperança? O caminho do Senhor, o caminho de Deus para nós. Perseverança. Eu vou clamar, vou orar, vou buscar, vou confessar, vou voltar, até que Deus lá do alto veja e mude a minha sorte. Me transforme num homem e numa mulher mais santo, mais santa, que me torne um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, até que eu consiga vencer esse e aquele outro pecado. Eu não vou deixar de orar. E olha o que ele fala, de chorar. Falamos sobre isso domingo, né? Nós precisamos chorar pelos nossos pecados, nos quebrantar na presença de Deus, encarando eles mesmo. Deixa eu ver meu horário aqui. Falta 2 pontos. Vou falar deles para a gente finalizar o capítulo 3. Nós vimos as misericórdias de Deus, nós vimos o tempo de Deus, o caráter de Deus, o caminho de Deus, e agora ele fala dos feitos de Deus. São colunas para renovar a nossa esperança. Diz aí no versículo 51 a 58. O que vejo entristece a minha alma, sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Aqueles que sem motivo são meus inimigos. Caçaram-me como se eu fosse uma ave. Aí o profeta lembra um pouco o que fizeram com ele, quando ele estava sendo perseguido pelo povo, porque ele profetizava sobre o cativeiro. Lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Aqui ele está fazendo uma linguagem poética. Mas Jeremias foi lançado num poço de lama para morrer. Uma morte lenta e terrível. As águas correm sobre a minha cabeça. Então eu disse, estou perdido. Então ele está lembrando de uma situação onde ele estava completamente imerso na condenação, na tristeza, no juízo, e ele não tinha mais esperança, ele ia morrer mesmo. Aí olha o que ele diz aí no versículo 55. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Bom dia, André, Jesus te abençoe. Da mais profunda cova, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz quando pedi. Não feche os seus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e dissestes, não tenha medo. Defendestes a minha causa, Senhor, e remiste a minha vida. Que coisa maravilhosa. No meio da aflição, agora há pouco o profeta estava dizendo, eu não tenho esperança no Senhor. Ele começa a se lembrar da misericórdia de Deus, ele traz à memória o caráter de Deus, ele traz à memória o tempo de Deus, ele traz à memória, o que mais? Que foi o último aqui? O caminho de Deus, e ele traz à memória agora os feitos de Deus. Isso é uma maravilhosa forma de você trazer esperança ao seu coração. Ele está lembrando da situação onde ele estava totalmente perdido e que ele clamou e Deus o defendeu e remiu a sua vida. O que impede esse Deus de fazer isso de novo? Nada. Absolutamente nada. Esse Deus que já salvou você, que já livrou você, é o mesmo Deus que pode livrar você agora. E, finalmente, ele lembra do juízo de Deus. Misericórdia de Deus, o tempo de Deus, o caráter de Deus, os feitos de Deus, né? Esqueci o último aqui. O caminho de Deus e agora o juízo de Deus. Bom dia, Vanessa. E aí ele diz assim, verso 59, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Ouviste suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fizeram, e o que me murmuraram contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou motivo de zombaria para eles. Tu, Senhor, olha o que ele diz. Bom dia, Raíssa. Tu, Senhor, lhes retribuirás segundo as obras das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a sua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Olha só, Deus irá castigar os ímpios. Deus irá consumar a sua obra. Deus irá visitar o seu povo e defender o seu povo nessa causa. Deus vai executar o juízo dele. Então, no final, Deus irá triunfar
e nós iremos triunfar com Ele. E isso traz esperança. Quando nós olhamos para o juízo final, para aquilo que nós vamos ler em Apocalipse, a mensagem é: o Cordeiro venceu e nós vamos vencer também. A esperança da vitória está em colocarmos a nossa esperança no Senhor. Porque no final, quando Ele vencer, só vencerão aqueles que estiverem do lado do Cordeiro. Aqueles que estiverem perseverado em esperar no Senhor. E isso é uma coluna da nossa esperança. Esse capítulo é importante no livro de Lamentações. Ele muda o tom do livro e ele traz esperanças para nós em Deus. Por isso nós podemos orar, por isso nós podemos clamar. São muitos motivos aqui hoje, o capítulo é grande, vamos parar por aqui e vamos interceder para que Deus também renove a sua esperança. Talvez em alguma área da sua vida aí, por algum motivo, você está se sentindo sem esperanças de que algo aconteça, de que algo mude. Lembre-se das misericórdias de Deus, lembre-se do tempo que Deus deu, o tempo dele, lembre-se do caráter de Deus, lembre-se do caminho que Deus tem para nós, lembre-se dos feitos dele no passado, e lembre-se que ele também executará o seu juízo. Vamos orar por isso, orar pelos motivos que foram colocados aqui. Hoje foram pouquinhos, né? Mas nós vamos interceder por eles da mesma forma. Bom dia, Tassiana. Jesus te abençoe. Saudade de vocês. Vamos orar. Senhor, graças te damos por esse dia. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Deus, há muitas coisas que roubam a nossa esperança. Há muitas coisas, ó Deus, que nos aprisionam num ambiente de medo e de tristeza. Mas, Senhor, cremos que quando olhamos para o Senhor e vemos as Tuas misericórdias, e vemos que o Senhor age no seu tempo, e vemos o caráter do Senhor, e vemos o Teu caminho para nós, e nos lembramos dos Teus feitos, e cremos, ó Deus, no que o Senhor fará no futuro, nosso coração se enche de esperança. Que o Senhor, Deus, traga essas colunas, levante essas colunas bem firmes no nosso coração, e nós possamos viver cheio de esperança no Senhor. Deus, nós também colocamos diante do Senhor a vida da Maria Rita, neta do Elias, ó Pai, que está passando, Deus, por esse problema de saúde. Que o Senhor visite, Deus, que o Senhor a cure, em nome de Jesus. Deus, louvamos sua vida pela Beth, cujos exames trimestrais, Deus, foram ótimos. Louvado seja o seu nome. Deus, que a sua saúde continue perfeita e ela possa, Deus, desfrutar de boa qualidade de vida vinda da parte do Senhor. Deus, intercedemos também pela Cecília, Deus, que está com depressão, uma depressão profunda, uma depressão, ó Deus, forte. Pai, que o Senhor possa se revelar a Cecília, que ela possa encontrar esperança no Senhor, Pai, nas Tuas misericórdias, no seu caráter, no seu tempo, naquilo que Tua palavra nos diz sobre o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, põe pessoas do lado dela que vão levá-la a olhar para o Senhor, ó Pai. Nós oramos aqui pela dona Gilmar, Pai, que sofreu um acidente, que teve que fazer uma cirurgia, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor possa, Deus, dar a ela restauração completa e logo ela possa estar em casa de novo. Oramos, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, pelas pessoas, Deus, que estão enlutadas, Deus, que passaram por momentos de luto recentemente, que o Senhor traga esperança, Deus, alegria de novo ao coração delas. Oramos, ó Deus, por cada família aqui representada, ó Deus, que seja uma terça-feira cheia da presença do Senhor, nós possamos, ó Deus, meditar na Tua palavra, buscar o Senhor, refletir sobre os nossos caminhos e voltar ao Senhor, ó Deus, porque não há esperança em nenhum outro lugar senão na Tua presença. Deus, dá uma semana abençoada e cheia da Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Um dia abençoado para vocês, uma boa terça-feira e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Fique com Deus. Tchau.